Olá, meu nome é Eliana Della Colette Udice, eu sou farmacêutica, mestre em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, pesquisadora do Instituto Adolfo Lutz, no Centro Regional de Santo André. E eu vim hoje conversar com vocês sobre a determinação de iodo no sal. Qualquer dúvida, estou à disposição e aqui está o meu e-mail. O sal é o tempero mais básico do mundo. Já foi tão valorizado quanto o ouro no passado. Além de ser utilizado na alimentação humana como tempero, também era conhecido como agente químico para conservar alimentos, lavar, tingir, amaciar o couro e descolorir. Os registros do uso do sal remontam a mais de 5.000 anos. Ele era usado na Babilônia, no Egito, na China e em civilizações pré-colombianas. Os primeiros a extraírem o sal do oceano foram os chineses. A tecnologia de mineração só começou a se desenvolver na Idade Média. Escasso e precioso, o sal era vendido a peso de ouro. Em diversas ocasiões foi usado como dinheiro. Entre os exemplos históricos mais conhecidos, figura o costume romano de pagar em sal parte da remuneração dos soldados, o que deu origem à palavra salário. Além disso, existem vários provérbios relacionados ao uso do sal. Ele era muitas vezes trocado por escravos, o que originou a expressão "não vale o sal que come". Alguém que é o sal da terra é uma pessoa confiável e despretensiosa. Ou salgar a terra, por outro lado, se refere a uma antiga prática militar de lavrar os campos com sal para que nenhuma plantação pudesse crescer. Para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conhecida como Anvisa, o sal para consumo humano é o cloreto de sódio cristalizado extraído de fontes naturais, adicionado obrigatoriamente de iodo. Então, qualquer sal para consumo humano tem que ser adicionado de iodo. A composição da molécula de cloreto de sódio é dada por um átomo de cloro, que aqui nesse slide está representado pela cor azul, e por um átomo de sódio, que está representado pela cor amarela, sempre na proporção de 1 para 1. Os átomos dessa molécula são conectados por ligação iônica e formam íons de sódio e cloro quando dissociados em meio aquoso. A molécula de cloreto de sódio, além de ser o tempero mais básico do mundo, é também indispensável para o bom funcionamento do corpo humano. Os eletrólitos provenientes do sal estão presentes no processo de contração muscular, incluindo o músculo cardíaco, de sinapse dos impulsos nervosos, de liberação de potássio pelo intestino delgado, pela liberação de potássio que age no relaxamento da musculatura, entre outros. Agora que nós já entendemos o que é a definição de sal para consumo humano pela Anvisa e que sal para consumo humano é cloreto de sódio, vocês podem me falar assim: olha, eu lembro lá das aulas do colegial que cloreto de sódio é um sal branco. E esses sais que estão à venda aí para consumo humano, né? Nós temos sais para consumo humano na cor rosa, na cor cinza, na cor negro, até na cor azul. Eles são de verdade? Eles são fraudes? Eles são pintados? São sais da moda? São todos iguais? Além disso, nós podemos ter o sal moído, triturado, grosso. É tudo igual? É diferente? O que acontece? Então, agora a gente vai começar a entender um pouco desses tipos de sal para consumo humano. E eu vou começar falando para vocês que sim, existem diferentes tipos de sal. Existem sim os sais rosa, os sais cinza, os sais negros e até os sais azul. O sal mais comum no Brasil é o sal branco, que provém das minas de sal do Nordeste, que são provenientes da evaporação da água do mar. Um processo simples de destilação é feito, onde é coletado apenas o soluto. A água do mar passa por tanques ou placas evaporadoras, que são reservatórios rasos, como esses que podemos observar nesta foto. E eles abrangem uma extensa área. E o que acontece é a concentração da salmoura, chegando-se ao ponto de maturação. A água que resta, nestes reservatórios
é retirada e volta para o mar. Então, é possível fazer a coleta do sal, que ficou precipitado no fundo desses tanques. Em seguida, o cloreto de sódio passa por um processo de lavagem para serem retiradas impurezas, como restos orgânicos e minerais, que não são de interesse, como o magnésio e o cálcio. A colheita do sal é feita com maquinário específico. Aqui nesta foto, no canto direito, podemos ver este maquinário. E nessas montanhas, aqui no centro, mais para a esquerda dessa foto, podemos ver essas montanhas de sal. Né? Essas montanhas de sal é onde acontece a cura, que é a perca da umidade e a perca de cálcio e magnésio pela própria evaporação de água, para então o sal poder entrar na refinaria e sofrer o beneficiamento. E então é que ele é moído, refinado e tem a sua adição de iodo. O sal do Himalaia é extraído no Paquistão. Nesta foto é a mina localizada em Punjab, uma das apenas 6 minas de sal rosa do Himalaia que ficam aos pés das montanhas do Himalaia. Atualmente, o sal rosa é somente extraído desta mina. Conta-se que em 326 a.C., Alexandre o Grande estava de passagem nesta região, e os cavalos da tropa lambiam as pedras, e assim essas minas foram descobertas. O que faz este sal rosa é a presença de óxido de ferro. Ele tem outros elementos traços, como magnésio e cálcio. Outro sal atualmente muito consumido é o sal negro, que pode ser o sal negro do Himalaia ou o sal negro havaiano. O que faz estes sais serem negros é a presença de ferro, enxofre e sais sulfurosos de origem vulcânica. Eles têm gosto e cheiro muito característicos e marcantes. Outros sais também comercializados, mas mais raros, são o sal celta, que é de origem francesa, que é acinzentado, e o sal havaiano vermelho. De acordo com a classificação de composição e processamento, o sal pode ser classificado em marinho, que é o cloreto de sódio obtido da evaporação da água do mar. Ele é dito mais saudável, por não passar pelo processo de refinamento e branqueamento, como o refinado. E o sal de mesa é adicionado o antiumectantes, o que faz ele ser aquele sal soltinho. Os antiumectantes mais utilizados são dióxido de silício e carbonato de cálcio. O sal também pode ter diferenças no tamanho dos seus cristais. Isso é referente à moagem. Então, ele pode ser classificado em moído, que é aquele que é obtido pelo processo de moagem, é o mais fino, é o utilizado em preparos culinários em geral, e o grosso. Os flocos desse tipo de sal têm por volta de 3 milímetros. Além disso, temos flor de sal e a flor do sal. Nós temos a flor de sal e a flor do sal. Qual que é a diferença de um para o outro? A flor de sal, eles são flocos que são obtidos mais superficiais nas piscinas salinas. É um produto mais delicado, sendo utilizado apenas para finalização e apresentação de pratos. É um produto caro, porque ele é colhido de forma manual. Então, aqui nós temos uma foto, tá? Onde ele é colhido realmente de forma bem artesanal. A flor do sal, eles são cristais de uma camada um pouco mais baixa, então ele tem uma umidade maior. Então, essa que é a diferença da flor de sal e da flor do sal, tá? Então, a flor de sal, eles são flocos que são colhidos aí da parte bem superficial dessas piscinas salinas, enquanto a flor do sal é um pouco mais abaixo. E o preço? A flor de sal é muito mais cara do que a flor do sal. E nós temos ainda o sal diet e o sal light. Qual que é a diferença do sal diet e do sal light? Então, o sal diet, ele é um sal para dieta com restrição de sódio. Então, ele tem no máximo 20% de cloreto de sódio na mesma quantidade de um sal comum, tá? Então, ele é um sal hipossódico.
Já o sal com reduzido teor de sódio ou o sal light, ele é obtido através de uma mistura, tá, do cloreto de sódio com outros sais que tenham aí o poder de salgar. Ele é semelhante ao sal de mesa e ele tem no máximo 50% do teor de sódio na mesma quantidade do cloreto de sódio, tá? Então essa é a diferença desses dois sais. Bom, não sei se vocês sabiam que existem todas essas classificações e todos esses sais, mas agora a gente consegue entender um pouco melhor qual é a definição da Anvisa. Para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, então, o sal de consumo humano é o cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais e adicionado obrigatoriamente de iodo. Então, para ele ser considerado próprio para o consumo humano, o sal deve conter um teor igual ou superior a 15 miligramas até o limite de 45 miligramas de iodo por quilograma de produto. Tá? Este teor está estabelecido na RDC 604, de 10 de fevereiro de 2022. Agora vocês podem virar para mim e perguntar assim, Eliana, mas por que é adicionado o iodo, né, no sal? Bom, por volta de 1950, 50% da população brasileira apresentava o bócio. O que é o bócio? O bócio é a hipertrofia da glândula da tireoide. Nessa figura, do lado esquerdo de vocês, vocês podem ver, né, tanto um homem quanto uma mulher com essa hipertrofia da glândula da tireoide. Os distúrbios por deficiência de iodo não é apenas o bócio, tá? Existem outros problemas, como cretinismo em crianças, a surdo-mudez em crianças, anomalias congênitas, altas taxas de natimortos, problemas na gestação, riscos de aborto, mortalidade materna, nascimento de crianças de baixo peso molecular. Então, do ponto de vista da saúde, é um problema grande, tá? A falta de iodo na população. Mas é só no Brasil que isso acontece? Não. Existem populações aí no mundo inteiro, tá? Que tem este problema da deficiência de iodo. E isso pode ser resolvido facilmente com a adição do iodo, por exemplo, no sal. Quando resolveu, né, se colocar o iodo no sal, até os dias de hoje, a gente pode ver que em 6 décadas nós tivemos uma diminuição de 50% da população que tinha essas DDIs para hoje menor que 1%. O iodo é um micronutriente essencial para o homem. Ele é utilizado na síntese dos hormônios tiroidianos, T3 e T4. Esses hormônios têm importantes papéis no crescimento físico, neurológico, manutenção do fluxo normal de energia, metabolismo basal, manutenção do calor no corpo, funcionamento de vários órgãos como coração, fígado, rins, ovários. A deficiência de iodo também pode causar cretinismo em crianças, que é uma condição de atraso mental grave e irreversível. Pode causar surdez e mudez, anomalias congênitas e o mais visível é o bócio, que é uma hipertrofia da glândula da tireoide. Além disso, altas taxas de natimortos, nascimento de crianças com baixo peso, problemas gestacionais, aumento do risco de abortos e mortalidade materna. Associadas a esses problemas, a deficiência de iodo contribui para o aumento do gasto com atendimento de saúde e educação, uma vez que incrementa as taxas de repetência e evasão escolar, e ainda proporciona a redução da capacidade de trabalho. Portanto, direto ou indiretamente, acarreta o prejuízo socioeconômico no nosso país. O excesso de iodo no organismo também acarreta problemas de saúde, como o hipertiroidismo clínico e subclínico em idosos devido à presença do bócio nodular, a tiroidite autoimune, como a síndrome de Hashimoto, em parcela da população geneticamente suscetível à autoimunidade. E hoje está sendo discutido se o aumento
dos números de nódulos na tireoide também vem da presença do excesso de iodo no nosso organismo. Para manter a baixa prevalência dos distúrbios causados pelas deficiências ou excesso de iodo, a iodatação universal do sal para consumo humano no Brasil deve ser mantida sem exceção. Desta maneira, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela tem uma quantidade recomendada de ingestão de iodo de acordo com a faixa etária. Então, crianças de 0 até 1 ano devem ingerir 90 microgramas por dia de iodo em sal, ou 15 microgramas por peso por dia. Crianças de 1 ano a 6 anos devem ingerir 90 microgramas por dia ou 6 microgramas por peso, por quilo, por dia. Crianças de 7 a 12 anos, a ingestão de iodo por dia deve ser de 120 microgramas ou 4 microgramas por peso por dia. Tá? Adolescentes e adultos, 150 microgramas por dia ou 2 microgramas por peso por dia. E gestantes e lactantes têm a necessidade um pouco maior, de 200 microgramas por dia ou 3,5 microgramas por peso por dia. De forma natural, quais seriam os alimentos que nós podemos comer para ter essa quantidade de iodo por dia? Então, para a gente ter uma noção, um alimento rico em iodo é o camarão. O camarão, ele tem em 100 gramas, ele tem uma quantidade de 90 microgramas de iodo. As algas têm 60 microgramas de iodo a cada 100 gramas. As ostras. Então, a gente pode ver que são alimentos vindos do mar ou outros alimentos, como o agrião. O agrião tem 15 microgramas de iodo a cada 100 gramas. Tá? O leite tem 11 microgramas de iodo a cada 100 gramas. Então, para a gente conseguir ingerir a quantidade recomendada pela OMS, é muito difícil. Tá? São alimentos, o camarão, que é um alimento rico em iodo, não é um alimento que está todo dia na mesa do brasileiro. E o leite, por exemplo, e o arroz, que está todo dia na mesa do brasileiro, tem uma quantidade pequena de iodo a cada 100 gramas. Então, dessa maneira, nós não conseguimos ingerir de forma natural a quantidade de iodo que nós precisamos para não termos os distúrbios de deficiência de iodo. Então, para a gente fazer uma comparação, num sachêzinho de 0,8 gramas de cloreto de sódio, a gente tem por volta de 12 a 36 microgramas de iodo, tá? Nesses sachêzinhos. E às vezes, quando a gente vai comer uma porção de batata frita, a gente coloca 2, às vezes 3 sachêzinhos desse em cima da nossa batata frita. Então, só para a gente ter uma comparação. Então, quando a gente usa 3 sachês, é mais ou menos a mesma quantidade que tem 100 gramas de camarão. Então, o sal é um produto barato, universalmente utilizado pela população brasileira, e a partir daí ele foi escolhido para ser adicionado iodo nele, para a gente conseguir suplementar esse micronutriente na população brasileira. Visando que a população, então, ingira quantidades suficientes de iodo, o Programa Nacional de Monitoramento de Alimentos, o PRONAMAS, dentro dele existe o monitoramento de iodatação do sal para consumo humano, que vem de encontro ao Programa de Combate aos Distúrbios por Deficiência de Iodo no Brasil, que também pode ser chamado de PROIODO, tá? É uma das ações mais bem-sucedidas no combate aos distúrbios por deficiência de micronutrientes e tem sido elogiada pelos organismos internacionais, pela sua condução e resultados obtidos na eliminação do bócio endêmico no nosso país.
Entre as ações, a iodação universal do sal para consumo humano e o monitoramento e fiscalização das indústrias salineiras são os principais responsáveis pelo sucesso do programa. O monitoramento ele é realizado em conjunto das vigilâncias sanitárias municipais que colhem as amostras de sal que estão sendo vendidas em seus municípios e trazem essas amostras até os laboratórios centrais de saúde pública dos seus estados. Aqui no caso de São Paulo, somos nós, o Instituto Adolfo Lutz. E a partir daí são feitas análises de controle de qualidade da iodatação no sal. O Programa de Monitoramento da Iodação do Sal para Consumo Humano, também conhecido como ProIodo, tá? Vocês podem entrar no site da Anvisa, eu deixei o endereço aqui para vocês dessa página. É um programa muito bem sucedido e a gente vai ver exatamente o que a gente acaba fazendo dentro dos LACENs. As vigilâncias sanitárias municipais colhem amostras de sal para consumo humano em mercados do seu município e trazem para o Laboratório Central de Saúde Pública do seu estado. Quando a vigilância sanitária faz essa coleta, ela faz em triplicata do mesmo lote. Ela traz em saco próprio da vigilância sanitária, lacrado e sem sinais aparentes de violação, juntamente com o termo de colheita. Ela traz 2 amostras para o laboratório e uma amostra fica no mercado onde se deu a coleta. Nós, do laboratório, abrimos a amostra, verificamos se a embalagem primária não está violada e vamos então à determinação do iodo no sal. Então, como é feita essa determinação de iodo no sal? Primeiramente, nós preparamos todos os reagentes e nós fazemos uma análise. Qual que é essa análise? A gente pesa em balança 10 gramas de sal. Só que essas 10 gramas nós anotamos todas as casas decimais, tá? Então vai ser 10,0012, por exemplo, o peso dessa amostra de sal. E nós fazemos no mínimo em duplicata. Aqui no nosso laboratório nós fazemos em triplicata. Depois, nós adicionamos a esta amostra do sal de consumo humano 200 ml de água, nós adicionamos mais 5 ml de ácido sulfúrico e mais 0,1 grama de iodeto de potássio. Essa amostra de sal, se tiver iodo, ela vai ficar levemente amarelada. Depois disso, nós começamos a fazer uma titulação com uma solução de tiosulfato de sódio, tá? Próximo ao ponto de viragem, quando esse amarelo fica bem clarinho, nós adicionamos 2 ml de amido a 1%. Essa solução, então, fica azul, tá? Um azul bem vivo. E a gente continua adicionando aos poucos a solução de tiosulfato. E quando chega no fim da titulação, essa solução vai ficar transparente, assim como ficou quando era só sal e água, tá? Essa é uma determinação simples, porém agora nós vamos ver o que tem por trás, quimicamente o que tem por trás desta reação, tá bom? Esse método que nós utilizamos é um método físico-químico para análise de alimentos, tá? A determinação de iodo na forma de iodato. Vocês têm acesso ao livro do Lutz, vocês podem entrar no próprio site, vocês têm, e aqui está o número do método. Lá vocês vão ter o método em detalhes, como a gente prepara os reagentes e tudo mais. Mas aqui na aula a gente também vai ver, tá, a química que está por trás desta determinação. A tiosulfatometria é um dos métodos de volumetria por oxidação e consiste na oxidação do enxofre bivalente presente no tiosulfato em enxofre tetravalente. Em ambas as formas, o composto se apresenta incolor, portanto, a titulação se faz com a presença de um indicador.
As variações ocorrem conforme a seguinte semi-reação que está nesse slide. A tiosulfatometria possui algumas vantagens, como a facilidade em se obter o tiosulfato puro e também por ser facilmente solúvel em água. Outra vantagem é que sua forma anidra, aquecida a 120 graus Celsius, é estável, podendo ser considerado um padrão primário. A desvantagem é que é altamente instável devido à ação bacteriana, precipitando enxofre. A denominação de iodometria ou iodimetria dentro da tiosulfometria é muito comum, pois é um processo que utiliza o iodo durante a titulação, sendo este adicionado durante o processo ou então formado durante a titulação. Nós temos que ter bem claro que ambos os processos são diferentes. As substâncias que possuem potencial de redução menores do que o sistema iodo-iodeto são oxidados pelo iodo e, portanto, podem ser titulados com uma solução padrão desta substância. Na iodimetria, o iodo é um agente oxidante moderadamente forte e pode ser usado para titular um agente redutor. Essas titulações são geralmente realizadas em meio neutro ou alcalino, pH maior que 8, igual ou maior que 8, ou fracamente ácidos. O iodo tem uma baixa solubilidade em água, mas o complexo triodeto é muito solúvel. Assim, soluções de iodo são preparadas dissolvendo iodo em uma solução concentrada de iodeto de potássio. A formação de triodeto não altera nem produz erros no método, porque os potenciais padrão de eletrodo das semi-reações são praticamente iguais. Podemos observar que o potencial padrão das duas reações são muito parecidos, de 0,535 volts para 0,536 volts. O ponto final na iodimetria, onde o titulante é o triodeto, o analito é um agente redutor, e ele é detectado pelo aparecimento da cor azul do complexo com o amido, e o amido é utilizado como um indicador. Quando nós falamos da determinação de iodo e sal, não é a iodimetria que utilizamos, mas eu precisava explicar para vocês o que é uma iodimetria. O que nós utilizamos para determinação de iodo em sal é a iodometria. A iodometria é um processo indireto de titulação, em que há a formação de iodo durante a titulação, sendo que este titulado por um agente redutor, por exemplo, o tiosulfato de sódio. Este método também é utilizado para padronização e aferição do tiosulfato, através do padrão primário com o dicromato de potássio e posterior adição de iodeto de potássio, no qual em meio reacional fortemente ácido ocorre a formação instantânea de iodo, segundo a reação abaixo. Então lembrem, quando eu mostrei para vocês no slide anterior, que nós acabamos titulando a solução de sal com o tiosulfato de sódio, tá? Então é uma iodometria. E nós também utilizamos a iodometria para padronizar o nosso tiosulfato de sódio que será utilizado nesta titulação. Então, quando vamos padronizar a solução de tiosulfato, o iodo formado em presença de íons iodeto produz os íons triodeto, que também é um agente oxidante, semelhante ao iodo. Desta forma, ao se adicionar a solução de tiosulfato de sódio a ser padronizada, a reação abaixo é observada. Para a obtenção da concentração em normalidade e assim obter a padronização da solução, aplica-se o princípio da equivalência entre as soluções de tiosulfato de sódio e de dicromato de potássio. Desta forma, utilizamos o conceito do ponto de equivalência conforme a igualdade descrita na reação, onde o número de equivalentes grama do dicromato de potássio é igual ao número de equivalente gramas do tiosulfato de sódio. Ou seja, é necessário 1 para 1.
As principais fontes de erro em titulações iodométricas são atribuídas à perda de iodo por volatização e à oxidação da solução de iodeto pelo ar, na qual os íons de iodeto em meio ácido são oxidados lentamente pelo oxigênio atmosférico, de acordo com a reação que está no slide. Essa reação é lenta em meio neutro, mas sua velocidade aumenta com a alcalinidade e é bastante acelerada pela exposição intensa à luz. Os íons iodeto também reagem com outras substâncias oxidantes presentes no meio. Na iodometria, o pH do meio reacional deve ser ácido, pois o tiosulfato pode ser oxidado a sulfato, em meio fortemente alcalino, além da concentração elevada de hidroxilas acelerar a hidrólise do iodo. As cores da mistura amido com iodo são consequência dos complexos de transferência de cargas. Além disso, o iodo molecular não é facilmente solúvel em água, razão pela qual o iodeto de potássio é adicionado. Juntos, eles formam o triodeto, carregado negativamente, funcionando como doador de carga, e o iodo neutro como receptor de carga. Os elétrons, em tais complexos de transferência de carga, são fáceis de excitar a um nível de energia mais alto pela luz. A luz é absorvida no processo e sua complementaridade é absorvida pelo olho humano. No caso da solução aquosa de triodeto, as absorções das diferentes espécies levam a uma cor acastanhado em geral. Uma vez que o amido é adicionado, forma-se um complexo de transferência de carga. O amido atua como doador de carga e o triodeto como um receptor. Este complexo absorve luz no comprimento de onda diferente e a cor fica azul escuro. Então, o nome da reação de determinação de iodo no sal é iodometria, que é uma titulação de oxidorredução, onde o tiosulfato de sódio é o titulante. Colocamos iodeto de potássio para formar o triodeto, e assim o iodo dissolvido no sal ser dissolvido no meio aquoso. Utilizamos ácido sulfúrico para o meio ser ácido, e assim o tiosulfato não ser oxidado a sulfato e não haver hidroxilas livres que podem acelerar a hidrólise do iodo, diminuindo erros. O amido é colocado como indicador, demonstrando o ponto final da titulação. Então, é isso que acontece nessa reação da determinação do iodo no sal. Então, vamos fazer um exercício juntos, tá? Então, calcule para verificar se a amostra de sal rosa do Himalaia está com miligramas de iodo por quilo de produto dentro do especificado pela RDC 604 de 10 de fevereiro de 2022. Então, vocês lembram qual que é a especificação da RDC? O fator de correção para o tiosulfato de sódio a 0,005 molar é igual a 1,049. Então, esse é um fator de correção que nós calculamos no laboratório quando nós fazemos o nosso titulante, o tiosulfato de sódio. Aqui, o peso da amostra de sal foi igual a 10,0025 gramas. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente anota o peso do sal, a gente anota com todas as casas decimais, porque cada casa decimal aqui vai ser importante, tá? O volume de tiosulfato de sódio utilizado na iodometria foi 2,55 ml. Então, a fórmula que nós utilizamos para calcular é miligramas de iodo por cento, tá? É igual ao volume gasto na titulação, o fator de correção do tiosulfato de sódio, vezes 10,58, que é um fator de normalização dessa fórmula, dividido pela massa do sal, tá? Então, aqui a gente substitui. Então, miligramas de iodo por cento. Então, é 2,55, que foi o volume gasto na titulação, vezes 1,049,
que esse foi o fator de correção do tiosulfato, vezes 10,58, que é o nosso número de normalização da norma, dividido por 10,0025, que foi o que a gente pesou do sal. Então, deu miligramas de iodo por cento, igual a 2,829 miligramas de iodo por cento. Porém, tanto o exercício quanto a legislação pede miligramas de iodo por quilo de produto, tá? Então, vamos ver o que a gente precisa fazer para transformar em porcento em quilo de produto. Vamos fazer então uma regrinha de 3. 2,829 miligramas de iodo em 100 gramas de produto. Porém, eu quero em 1000 gramas de produto, que é igual a 1 quilo, tá? O xizinho aqui. Então, a gente fazendo essa regrinha de 3, a gente tem que o nosso sal rosa do Himalaia tem 28,29 miligramas de iodo em 1 quilo de produto. A RDC 604, de 10 de fevereiro de 2022, fala que precisa ter de 15 miligramas até o limite de 45 miligramas de iodo por quilograma de produto. Então, esse sal tem 28,29 miligramas de iodo em 1 quilo de produto. Então, ele está satisfatório. Agradeço a todos vocês pela atenção. Aqui estão algumas referências bibliográficas que vocês podem estudar com mais detalhes e eu me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem.